Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 12. E olhe para mim, por favor, quando você localizar na sua Bíblia aí. Posso pedir uma coisa para vocês? Vocês não vão me achar invasiva, não? Nos cultos de ensino, cultos de quinta-feira, tenha o hábito de trazer a sua Bíblia de papel. Amém? Eu sei que temos muitas facilidades, eu também tenho uma Bíblia aqui, eu também tenho uma Bíblia ali, mas como nós estamos no culto de ensino, meu interesse também é que você aprenda a manejar a palavra, amém? Então faça um esforço se você puder, eu sei que às vezes a gente sai de casa, vem direto do trabalho, né? Eu também venho para alguns cultos, quando eu vejo só tem um celular na bolsa, mas vamos fazer esse esforço de trazermos a Bíblia de papel, amém? Jeremias 12, no verso 1, diz assim: Justo és, Senhor, quando entro num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Quem está falando aqui é Jeremias com o Senhor. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto e tente nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto, pela sua presença, pela sua palavra. Nós oramos te pedindo revelação, discernimento, iluminação no entendimento. Pedimos graça para compreendermos a tua voz e entendermos aquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações nessa noite. Nós rendemos, Pai, os nossos ouvidos, o nosso intelecto, a nossa alma aos teus pés. Somos teus filhos, estamos sentados à tua mesa. Fala conosco e alimenta-nos nessa noite, daquela maneira que só o Senhor sabe fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos, queridos, na segunda semana do nosso Gerando 2023, né? Nós falamos no culto anterior, na última quinta-feira, que essa foi uma decisão, uma direção do Espírito, porque nós estamos, devido aos últimos acontecimentos, desde a pandemia para cá, nós estamos muito acostumados, e fomos acostumados, melhor dizendo, a guiar a nossa vida por aquilo que a mídia diz, tanto de um lado quanto do outro. Nós estamos acostumados, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vi que nos aeroportos vai começar o uso de máscaras, não é? Aí na entrada do culto, eu fui ali no irmão Martins, perguntei assim, irmão Martins, o senhor acha que a igreja deveria também adotar isso? Ou esperar se vai haver algum decreto? No momento eu me preocupei assim, se houverem entre nós pessoas com mais vulnerabilidade, será que a igreja de alguma forma pode ajudar? Né? Mas por que eu fiz esse questionamento? Porque eu já comecei a ouvir uma série de coisas, entende o que eu estou falando? Ainda que muitas delas não sejam reais, ou pelo menos não no nível e da forma que falam, mas nós fomos doutrinados dos últimos anos para cá, dos últimos 2 anos para cá, a nos movermos de uma forma ou de outra por aquilo que a mídia diz, por aquilo que a economia diz, por aquilo que a política diz e as previsões de modo geral a nível global. Mas nós precisamos entender que a igreja vive em um outro contexto. Apesar de vivermos culturalmente, socialmente, no mesmo mundo que todo mundo vive, nós fazemos parte de um outro reino. E nós fomos colocados nessa terra aqui como embaixadores. Isso significa que nós temos que não reproduzir o comportamento do mundo, mas implantar o comportamento do reino de onde nós somos enviados. Do reino de onde nós somos embaixadores.
e não reproduzirmos um comportamento universalizado. Você está me compreendendo? Por essa razão, como embaixadores do céu, quantos são aqui nessa noite? Nós vamos gerar aquilo que nós cremos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos filhos, para os nossos ministérios, trabalhos, negócios, de modo geral. Nós não seremos reféns de tudo aquilo que tem sido pregado por aí. Amém? E eu finalizei, dentre outras coisas, dizendo que quando Deus anunciou um juízo, um grande juízo, que virá sobre as nações, Ele também disse: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação para as suas asas. Amém? Sobre as suas asas. Então, nós estamos debaixo de uma palavra de livramento. Amém? E não precisamos ser condenados com o mundo, porque nós temos uma palavra de livramento. Quem está comigo até aqui? Amém? Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar um segundo passo, né? Quem não estava aqui pode assistir lá no YouTube, ouvir nas plataformas a ministração. Mas hoje houve uma palavra muito forte no meu espírito, sobre nós entendermos, assim, a perspectiva de Deus antes de profetizarmos. Entendermos a perspectiva do céu e sairmos um pouco desse ambiente que nós somos doutrinados a absorver informações e reproduzir nos nossos comportamentos. Mas fazemos uma troca. Recebermos essa perspectiva divina. Amém? E agirmos sobre essa perspectiva divina. E eu escolhi o caso do profeta Jeremias, que é esse texto que nós lemos aqui. Jeremias, ele estava indignado. Diga comigo, ele estava indignado. E qual que era a indignação do profeta? A indignação do profeta era que, enquanto o povo de Deus estava passando maus bocados, os ímpios estavam prosperando. A indignação de Jeremias não é diferente de grandes homens de Deus. Inclusive, o próprio Davi teve esse questionamento para com Deus e alguns outros homens. Amém? Mas Jeremias, ele está falando: Senhor, quando eu entro no pleito contigo, eu já sei que tu é justo. Mas eu quero falar contigo a partir dos teus juízos mesmo. Ou seja, Jeremias ainda achava que podia estar certo, né? Eu estou entrando no pleito contigo, mas eu sei que tu é justo. Mas eu vou falar contigo a partir dos teus juízos mesmo. O que ele está dizendo? Eu tenho razão na minha fala. E ele vai dizer: como que o Senhor permite que os ímpios estendam raízes? Eles estão firmes e prosperando? Como que o Senhor não faz nada? É quase como se ele se dissesse: o Senhor parece que abençoa mais ele do que a gente, né? O que é que está acontecendo? Ele fala: o Senhor conhece meu coração. Esse povo de quem ele está falando, ele está dizendo: eles têm o Senhor nos lábios, mas o coração está longe. Mas o meu coração, o Senhor conhece, meus lábios também. Ele está dizendo: o Senhor me conhece integralmente. E o Senhor os conhece também. Por que o Senhor está deixando os ímpios prosperarem? Aí, olha a oração dele: arranca-os e lança como alguém que vai morrer no matadouro. Amém? Diga assim: homens de Deus, tão gente quanto eu e você. Amém? Tão gente quanto eu e você. Queridos, e olha a resposta de Deus, que é o texto da nossa mensagem. Esse é um dos textos, para mim, mais fantásticos na Bíblia. Jeremias 12, 5. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos, ou com aqueles que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, isso aqui é Deus respondendo o profeta, como farás na enchente do Jordão? Eu vou ler de novo para você entender. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, gente do mesmo naipe que você, como poderá competir com aqueles que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz é que você está confiado e seguro, como você vai fazer no dia que o Jordão transbordar? Amém? Isso aqui é uma pergunta de Deus para o profeta. O que Deus está querendo dizer para o profeta aqui? Você, com pessoas que estão no mesmo nível que você já está cansado. Como que eu posso levar você para um outro nível, para guerras maiores?
Como que eu posso fazer você subir de nível e traçar para viver outras coisas, se com o povo do mesmo naipe que você já está cansado? Deus, em outras palavras, está dizendo para Jeremias, você é tão igual a qualquer um deles. Agora vá comigo, aí na sua Bíblia, para o verso 6. Porque até os teus irmãos, isso é Deus falando com o profeta, e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. O que Deus está dizendo? Não são só os ímpios que procedem de um jeito errado. Os da casa do teu pai fazem a mesma coisa. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Ó família atribulada. Não te fies deles, ainda que digam coisas boas. O que Deus está dizendo para Jeremias aqui? Jeremias, você está falando com base do que encheram os seus ouvidos. Não confie só porque eles são da casa do seu pai, não. Não confie só porque eles são da mesma família que você. Não confie nessas falas, não. Porque, na verdade, essas pessoas em quem você está confiando também andam perfidamente. Quem está compreendendo comigo? Amém? Nós estamos falando de um profeta, não estamos falando de uma pessoa que não tinha intimidade com Deus, que não tinha comunhão com Deus. Estamos falando de um homem que, assim como eu e você, poderia buscar em Deus as respostas e expressar os seus sentimentos. Amém? Você pode e deve buscar em Deus as suas respostas e você pode e deve expressar a Deus os seus sentimentos. Tem muita gente que tem medo de falar com Deus, porque parece que um anjo vai enviar uma flecha logo em seguida, se você não usar as palavras adequadas. E isso, irmão, Jesus quebrou esse paradigma aí, porque ele já começou ensinando o povo a orar, chamando a Deus de Pai Nosso. Isso aqui é uma expressão de intimidade, amém? Abba é a palavra, ainda não é nem pai de uma maneira formal, é paizinho. É paizinho. Quando Jesus faz essa proposta, ele está dizendo que a nossa fala com Deus deve ser uma fala de intimidade e não de palavras calculadas. Quem está entendendo? Porque senão, nós seremos a mesma coisa que os religiosos daquela época. Eles tinham uma fala eloquente, mas um coração confuso e cheio de mazelas. E muitos de nós estamos indo nesse mesmo caminho. Nós não temos coragem de falar com Deus sobre as coisas que nós sentimos, porque temos medo de blasfemar, ou de pecar, ou de Deus se ofender. Querido, Deus não se ofende. Eu vou dizer de novo para você entender. Deus não se ofende, porque Deus conhece o seu coração. Não há nada sobre mim, sobre você e sobre toda a humanidade que Deus não conheça. Os nossos sentimentos, questionamentos para Deus, embora não falados, ainda assim são altamente previsíveis, porque nós não somos os únicos habitantes da face da terra. E as tribulações que nós passamos, muitos outros irmãos em Cristo passam do mesmo jeito. Então não há novidade em Deus. Para Deus. Jeremias, ele expôs para Deus exatamente o que ele pensava e o que ele sentia. E Deus vai trazer para Jeremias, diga comigo, uma outra perspectiva. Amém? Uma outra perspectiva. Deus fez a mesma coisa com um homem chamado Jó. Se você lê a resposta de Deus para Jó, nunca vai ser uma resposta ao que Jó perguntou. Sempre vai ser Deus puxando Jó para uma outra perspectiva. Quem fazia a mesma coisa era o próprio Jesus. Quando se tratavam de perguntas simples, Jesus respondia com maestria. Mas quando se tratava de uma fala eloquente, mas de um coração confuso, Jesus respondia, tirando eles daquela perspectiva e levando para uma outra perspectiva. Por quê? Porque Deus não ouve apenas o que sai dos nossos lábios. Quando Deus nos olha, Ele lê o nosso coração. Por isso é tão importante que aquilo que falemos para Deus seja equivalente àquilo que nós sentimos, mesmo que naquele momento as emoções sejam atribuladas, confusas.
Enfim, mas Deus não está só te ouvindo, Deus está te lendo. Amém? Ele está te lendo. E Ele não quer que essa fala minha e sua seja uma fala na tentativa de agradá-lo, quando o nosso coração está apertado, doído, sofrido. E Deus só nos responde a ponto de mudar a nossa perspectiva quando nós falamos exatamente aquilo que nós sentimos. Jó foi infeliz em muitas das suas colocações, mas Jó falou exatamente tudo que ele pensava e o que ele sentia. Ele não engoliu uma letra. Os amigos dele chamaram ele de alguém que estava blasfemando. Os amigos dele não compreenderam ele. Acharam que ele estava falando demais, devia medir mais o que falava para Deus. Mas só Jó, diga comigo, só Jó sabia o que ele estava passando. Amém, queridos? E Deus, Ele entendia o que Jó estava sentindo. Os amigos de Jó faziam uma leitura religiosa sobre a situação de Jó. Mas quem sabia o que ele estava passando na pele só era Jó e o próprio Deus. Tanto é que Deus não repreendeu, nem condenou Jó, nem fez uso das palavras de Jó para condená-lo, porque Deus sabia exatamente o que Jó estava sentindo. Amém, queridos? Então, eu quero conversar com vocês sobre isso aqui. Leia comigo. A profecia considera a perspectiva divina e não humana. O que antes era muito no ambiente da profecia pode ser pouco. Como assim, pastora? Diga comigo assim, Jeremias achou que já tinha feito muito. Mas Deus entendeu que o que ele tinha feito era pouco diante do próximo nível que Deus tinha para Jeremias. Amém? Jeremias, Mateus, ele entendeu que ele já tinha feito muita coisa, a ponto dele considerar e questionar a Deus. Era legítimo. Mas a fala de Deus para Jeremias mostra o seguinte: o que você fez nada mais é, você não está nem aguentando andar com os que andam com você. Ou seja, era pouco. A perspectiva dos nossos sentimentos, ela só pode ser transformada numa realidade divina quando nós consideramos a perspectiva de Deus. Amém? Aquilo que nós sentimos só vai ser transformado quando nós considerarmos a perspectiva de Deus. E para esse momento acontecer, a gente precisa falar para Deus exatamente aquilo que nós sentimos. Amém? Aquilo que nós sentimos. Foi quando o profeta falou para Deus exatamente o que ele sentia, que Deus trouxe uma resposta que mudou a sua perspectiva. E vocês aprenderam na última quinta-feira que a profecia não é pelo que eu sinto na minha carne, nem por aquilo que o mundo diz à minha volta. A profecia que se cumpre é aquela que sai do meu espírito, alinhado com o Espírito de Deus. Então eu não posso achar que porque eu estou sentindo alguma coisa, eu tenho que profetizar. Ou porque o mundo estabeleceu algum rótulo em mim, é que eu tenho que profetizar. A profecia que se cumpre é uma profecia que sai do nosso espírito, do nosso homem interior, porque é lá que Deus habita. E baseado nisso, eu quero te fazer uma pergunta. Como que andam as suas orações? Amém? Porque a oração precede a profecia. Como que andam as suas orações? Você já falou para Deus exatamente como você se sente? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa bem simples, só para vocês entenderem. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu sabia de tudo que eu tinha para fazer. Eu só esqueci que tinha um jogo do Brasil. Mas eu sabia de tudo que eu tinha para fazer. E eu já abri os olhos falando, Senhor, me dê força, me dê coragem, me dê inspiração, me ajude, se puder até me levante da cama. Porque eu preciso da tua graça para esse dia. Porque eu estou me sentindo
assim, assim e assim. Ontem eu fui dormir, irmãos, meia-noite um pouquinho, porque eu tinha um prazo da faculdade para entregar, irmão Wellington. Quase que eu me revolto ontem. Quando eu vou anexar o arquivo, eu tinha que anexar o arquivo até 23h59. A internet ficou... virou meia-noite. Eu não consegui anexar o arquivo. Perdi o prazo. Digo, Senhor, me ajuda, me dê equilíbrio, domínio próprio, temperança. Aleluia. Aí eu mandei uma mensagem no privado do meu tutor e já anexei os arquivos no chat. Pedindo por clemência que ele considerasse os arquivos. E eu estava cansada mentalmente, não era nem fisicamente, era mentalmente que eu estava cansada. E eu já acordei falando para Deus como exatamente eu estava me sentindo. Queridos, e hoje, com o Jogo do Brasil, cuidando de tudo que eu tinha para cuidar, foi um dos dias mais produtivos para mim. Amém? Por causa da transparência. Eu vou falar uma heresia aqui, vocês vão dar risada. É como se os anjos entraram lá em casa e foram fazendo as coisas comigo. Quando eu vi, Dani já tinha feito. A graça de... Irmãos, é a minha fé, amém? Não estou dizendo que Deus fez assim, não. É as minhas loucuras com Deus. Não as imite, por favor. Amém? Não há respaldo bíblico nenhum para o que eu falei agora. Amém? Mas a transparência de falar para Deus como eu estou me sentindo em tudo. Você está entendendo? Em tudo. Tudo, tudo, irmãos. Não vai haver entre você e Deus barreiras com uma aparência religiosa, mas que na verdade estão te distanciando do Senhor. Porque você fala uma coisa, mas quando Deus lê o seu coração, Ele lê outra. Então é uma oração que não tem uma convergência, porque você fala de uma coisa e sente outra. E aqui estão profetas e profetisas do Senhor, amém? Que vão abrir a boca para profetizar alinhados com o céu. E para isso, você tem que aprender a falar para Deus exatamente como você se sente. Amém? Eu não vou dizer o nome do gado, mas esses dias eu dei tanta risada. Alguém me mandou uma mensagem assim: ô pastora, como que está na Bíblia que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Aí fez um print, botou um círculo, como se dissesse, então estou eu condenada. Gente, mas eu ri tanto, né? Falei, meu bem, não é que os tímidos, dessa timidez que você está falando, não. É os tímidos com relação à expressão da sua fé. Amém? Timidez, no sentido que a pessoa não expressa a sua fé, ela não fala de Jesus abertamente, ela se esconde, ela é tímida com relação à sua fé, não é temperamento. Senão, muitos de nós estaríamos condenados, amém? Só os coléricos aí, sanguíneos, estavam salvos, os demais estavam condenados por etapa, amém, gente? Mas sabe o que eu achei bonito? Porque naquela fala, ela estava expressando o que ela realmente sentia. Está entendendo o que eu estou falando? E isso atrai o coração de Deus. Porque você está sendo sincero. Às vezes, a sinceridade é a melhor forma de adoração. Às vezes, a sua sinceridade para com Deus é a sua melhor expressão de adoração. A oração de Ana, quando foi ouvida, claro que tem a ver com o tempo de Deus enviar Samuel para a terra, etc., e caixinha de fósforos. Mas naquele momento, Ana foi sincera ao extremo. Amém? Ela foi sincera ao extremo. Ela colocou praticamente suas vísceras diante de Deus. E Deus ouviu ou não ouviu? Porque o que ela falou era compatível com o que ela estava sentindo. Deus não ficou chateado com Jeremias, como não ficou chateado com Jó, como não ficou chateado com Davi. E nem vai ficar chateado comigo e com você. Antes de você abrir a sua boca para profetizar, a gente tem que tirar os entulhos. Amém? Tem que tirar os entulhos. Para
para que esse ambiente seja um ambiente sadio, onde o Espírito Santo transite com liberdade. Amém? E a sua fala não seja apoiada em sentimentos ou ressentimentos, mas seja uma fala inspirada pelo Espírito Santo. Amém, meus queridos? Amém? Diga para a pessoa do seu lado assim: não engane o Senhor. Ninguém nunca conseguiu, nem você vai. Amém. Glória a Deus. A profecia é sobre a fé e não sobre a vista. É sobre o que Deus vê e não sobre o que eu vejo. Olhe comigo, eu vou colocar tudo no grupo da igreja e vai estar nas redes sociais. Então não tenha problema se você não conseguir anotar. Mas leia com atenção mais uma vez. A profecia é sobre a fé e não sobre a vista. É sobre o que Deus está vendo e não sobre o que eu e você estamos enxergando. Amém? Então a profecia está numa outra perspectiva, está em outro nível. Agora, voltando para a fala de Jeremias, olha a resposta de Deus. Se te fatigas com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos ou com os que vão a cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? O que é que Deus está dizendo para Jeremias aqui? Em outras palavras, que ele não deveria se basear ou basear a sua fé na sua vista. Amém? Ele não deveria basear a sua profecia naquilo que ele via. Ele deveria basear a sua profecia naquilo que ele cria sobre Deus. Jeremias entendeu que o que ele estava fazendo já estava bom. Mas Deus está dizendo para Jeremias: eu quero levar você para um outro nível, para o nível dos que correm a cavalo. Mas você já está cansado, reclamando. Irmãos, isso aqui é alma fadigada. Amém? Uma alma fadigada espiritualmente falando. É uma alma fraca que se prende em assuntos tolos. Você já falou com alguém que está muito cansado? Amém? Já falou? Se você for lá em casa depois de uma faxina, você vai ver. Qualquer coisa que as crianças peçam, eu digo: tá bom, vai. Por quê? Porque o meu cansaço naquele momento predomina. Amém? Quando você está muito cansado e tem alguém no seu juízo, o que é que você faz? Tá bom, viu? Não é assim? Quem está com a alma cansada, tanto faz. O que ele quer é descansar. Então, Satanás está trabalhando na vida de muita gente para ter uma alma fadigada. Porque uma alma fadigada tanto faz. Aí a gente começa a criar nossas teorias, irmã Eva. Aí as coisas que Deus ainda não cumpriu na nossa vida, ao invés de nós olharmos para nós, a gente diz: Deus não cumpriu aquele mesmo assunto da quinta-feira passada, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Aí a gente começa a criar um bocado de coisa, porque a gente está cansado. Então a gente não quer investigar. Então a gente não quer avaliar. Então a gente não quer considerar. A gente não quer esperar, porque a gente está cansado. E quem está cansado? Irmãos, eu sei nem está cansado. Eu durmo em qualquer lugar, imagine cansada. Igor fala sempre sobre isso, que ele não entende. Irmãos, eu deito na cama. É menos de 2 minutos. Como é que eu faço, meu filho? Pode fazer. Ele diz: ronca. Gente, não dá 2 minutos. É deitou. Gente, sem estar cansada, eu já durmo em qualquer lugar. Imagine cansada. Quando você está cansado, querido, você quer se encostar em algum lugar. Tudo espera. É assim ou não é? Tudo pode esperar. Agora, se fisicamente é assim, imagine a sua alma cansada. Sua alma fadigada. É o marido que não se converte, é o patrão que não larga do pé, é a dívida que não tem como pagar, é o menino que está mal educado com nota baixa na escola, é o povo da igreja que não me entende, é os parentes distantes que estão vindo para o Natal e vai encher meu juízo. Amém? Uma alma cansada tanto faz.
Sim ou não? Agora eu preciso te dizer uma coisa. Você realmente acredita que para Deus, as coisas referentes à sua vida, tanto faz? Você realmente acredita que quando Deus olha para você, e os planos que Ele fez para a sua vida, Ele olha e diz assim, tanto faz? Não. Pastor, e qual que é a alternativa para uma alma cansada? Uma alma cansada precisa descansar em Deus. Amém. E descansar em Deus na prática é o quê? Esperar com paciência. É esperar com perseverança. Porque aqueles que esperam no Senhor, acontece o que, igreja? Renovarão as suas forças. Qual é o modo bíblico para ter forças renovadas? Esperar no Senhor. Não é mudar de alternativa, não é mudar de cidade, não é o tanto faz. Isso não vai renovar as suas forças, isso não vai devolver a sua alegria, isso vai ser um paliativo. Mas se você está aqui com a alma fadigada, se lembre da última palavra que Deus liberou para a sua vida. Segure essa palavra e espere no Senhor. Quando você espera no Senhor, quando eu espero no Senhor, é que as nossas forças se renovam. As nossas forças espirituais não são renovadas com uma boa noite de sono. Alguém aqui já acordou mais cansado do que foi dormir? Irmãos, uma noite de sono resolve muita coisa, menos fadiga espiritual. Fadiga espiritual só se resolve voltando do ponto onde você parou com Deus. E esperando exatamente naquela mesma palavra. Quando essa atitude é real, o Senhor renova suas forças. Vamos dizer esse versículo? Porque os que esperam no Senhor, acontece o quê? Renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso é para quem o quê? Para quem espera no Senhor. E já dizia o salmista, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, queridos? Então a profecia é sobre fé. E agora eu quero destrinchar aqui o que é fé. Quem pode definir para mim o que é fé? Hebreus 11:1, vamos lá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você não profetiza sobre o que você vê, você profetiza sobre o que você crê. Eu vou dar um exemplo para você comum. Você tem aqui, sei lá, um diagnóstico, certo? Você fez um exame, você tem aqui um diagnóstico. O que a maioria das pessoas faz? Olha para o diagnóstico, isso aqui é profecia sobre a vista. Olha para o diagnóstico e diz assim, eu rejeito essa enfermidade, em nome de Jesus. Não é que isso está errado, mas poderia ser melhorado. Se eu tenho esse diagnóstico aqui, qual é a maneira correta de profetizar? Não é olhar para o diagnóstico e dizer, você é mentiroso, você é a voz do diabo. Irmãos, ele não é a voz do diabo. Ele é um diagnóstico. Amém? O que você vai fazer com isso aqui? Nenhum dos planos de Deus vai parar sobre a minha vida por causa desse diagnóstico. Tudo aquilo que Deus diz sobre a minha vida vai se cumprir apesar desse diagnóstico. Eu não vou parar apesar desse diagnóstico. Eu vou viver tudo que Deus preparou para a minha vida apesar desse diagnóstico. Isso aqui eu estou profetizando sobre fé. Eu não estou me reduzindo a um papel para bater boca. Você está compreendendo o que eu estou falando? Deus prevalece sobre as circunstâncias quando Deus não muda as circunstâncias. Por isso que Deus tirou o povo do Egito abrindo o mar. E na hora de Pedro andou sobre o mar. Amém. Deus abriu o Jordão para Josué passar com o povo, é assim ou não foi? Mas Deus fez Pedro andar sobre as águas.
Em um outro momento, ele acalmou a tempestade e o mar se tornou quieto. Então, Deus sempre prevalece sobre qualquer circunstância, mesmo quando Ele não pode mudá-las. Quem está me entendendo? O não pode não é que Ele não tenha poder. É porque, por alguma razão, aquilo não pode ser mudado. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então, a profecia não é reduzir a sua fala às circunstâncias. Já viu gente velha batendo boca com criança pequena, tete a tete? Quem já viu isso? Não é um caos, gente. Você vê um adulto batendo boca com uma criança, se trocando com a criança. É meu, é meu, é meu, é meu. Não é um negócio assim. Agora, espiritualmente, é a mesma coisa. Chega um papel, amém? Um diagnóstico, uma conta, uma fatalidade. Você diz, isso não existe, isso é do diabo, eu rejeito isso aqui. Só você não está percebendo que isso aqui já mudou todo o seu comportamento. Já mexeu com suas emoções e já mexeu com a sua fé. Vou dar um exemplo simples para vocês. E eu sei que pode ser simples até demais, diante de tantos problemas talvez muito maiores dos que estão aqui. Eu tenho fenda na garganta. O que é a fenda na garganta? Um espaçamento entre as cordas vocais. Por conta desse espaçamento, o ar passa com bastante facilidade. Então, geralmente, eu engulo alguma sílaba, ou eu canso rapidamente. Às vezes, o ar sai e a sílaba vai depois, aí sai aquela palavra meio cortada. Até hoje é assim. Fiz fonoterapia por um bom tempo, depois deixei de lado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A fenda não parou e nem vai parar. Nenhum dos projetos de Deus para a minha vida. Amém? Eu posso crer por cura? Posso. Eu posso crer por cura. É legítimo crer por cura. Mas se a cura não aconteceu, eu preciso prevalecer sobre as circunstâncias. Quem está me entendendo, diga amém. Então, quando eu canto prevalecendo sobre as circunstâncias. Quando eu dou uma nota aguda, eu dou prevalecendo sobre as circunstâncias. Quando eu faço o louvor, às vezes, palavra da oferta, e ainda prego, ainda falo com vocês depois do culto, eu estou prevalecendo sobre as circunstâncias. E você precisa aprender a não se trocar com um papel, com um diagnóstico, com um boleto, com um papel, com uma coisa qualquer. O que você tem que dizer é que, com isso ou sem isso, tudo que Deus disse sobre a minha vida vai se cumprir. Tudo que Deus disse sobre a minha vida vai se cumprir. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas não foi qualquer fé. Qual foi a fé de Abraão, Mateus? Ele não considerou o seu corpo amortecido pela idade, nem o ventre estéril de Sara, mas considerou que quem prometeu era fiel para cumprir. Abraão não orou por cura de Sara. Não estou dizendo que você não tem que crer por cura. Eu estou dizendo que existe um caminho que no final das contas vai dar no mesmo, mas é mais leve. Abraão creu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sara, estéril ou não estéril, o Deus que falou vai cumprir. Mas nós concentramos a nossa fé na doença. Quem está me entendendo? Diga amém. Quando Abraão sobe com Isaac, não existe nenhum momento na Bíblia que está escrito assim. E Abraão orou para mudar o que Deus disse. Mas lá em Hebreus a palavra revela. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Gente, o interessante é que para nós, ressurreição é um termo muito conhecido e popular. Amém? Mas nos dias de Abraão, Abraão nunca viu ninguém ressuscitar. Ninguém voltar dos mortos. Amém? Abraão creu por uma coisa que ele não sabia nem o que era. Mas não vai ser outro menino. Deus me prometeu um filho. Então não vão ser dois. Deus me prometeu um. E o único um que tem é esse daqui. Então se é para sacrificar, eu sacrifico. Mas Deus vai me devolver ele de um jeito ou de outro. Como na carta aos Hebreus essa palavra já era comum, o autor escreveu. Porque cria que Deus era poderoso para ressuscitar o menino. Quem está me entendendo?
Então, querido, diga para a pessoa do seu lado assim, não se troque com as circunstâncias. Não bate boca com o diagnóstico. Não procura piolho na cabeça de cobra. Declare sobre a sua vida que nenhuma das palavras de Deus sobre você vai cair, independente das circunstâncias. Você está comigo? Glória a Deus. E para nós terminarmos, abra sua Bíblia comigo em Joel 2. Joel, capítulo 2. Não põe aqui na frente não, viu? Deixa os irmãos ler na Bíblia deles aí. Olha que interessante. Antes da gente ler Joel 2, leia aqui comigo. Um crente avivado sonha e vê a partir de um derramar do Espírito. E não a partir de sentimentos e ressentimentos. A fonte é o Espírito e não a alma. Leia de novo dando um zoom. Um crente avivado sonha e vê a partir de um derramar do Espírito e não a partir de sentimentos ou ressentimentos. A fonte é o Espírito e não a alma. Agora leia comigo aqui, Joel 2, verso 28. E acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas, profetizarão depois de um derramar do Espírito. Joel 2, 28. Os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Depois que acontecesse o quê? O derramar do Espírito. Quando o Espírito fosse derramado, haveria profecia, haveriam sonhos e haveria visão. Quando o Espírito fosse derramado, haveria profecia, haveria sonhos e haveria visões. Haveriam visões. É claro que essa profecia se cumpriu em Atos 2. De forma plena, o Espírito Santo foi derramado. Mas o Espírito Santo continua vindo sobre pessoas comuns, como eu e você, derramando da sua presença e nos levando a profetizar, a sonhar e a ver o que era impossível ver com os olhos naturais. Então, o que nós precisamos, gente, é de um derramar do Espírito Santo nas nossas vidas de um modo especial. Porque esse derramar vai me fazer profetizar, vai me fazer ter visão e a ter sonhos. Um crente avivado não sonha e nem vê a partir da sua alma ou a partir da sua carne. Um crente avivado sonha, vê e profetiza a partir de um derramar do Espírito Santo. Lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1:1, diga comigo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas quem estava lá? Mas o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. A palavra ali é pairava, e se você der um zoom no original vai ser chocava, aquecia. Aí depois é que Deus profetiza, haja luz. Você precisa buscar um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Que pode estar como o caos de Gênesis 1:1, sem forma, vazia e com trevas. Mas se o Espírito Santo estiver sobre isso, escute, se o Espírito Santo estiver sobre o seu caos, sobre a sua terra sem forma e vazia, se o Espírito Santo estiver sobre você, haverá um momento que vai subir uma palavra na sua boca, e pelo Espírito você vai dizer, haja luz, ou haja qualquer outra coisa, e haverá. Quem está me entendendo, diga amém. Não se profetiza separado do Espírito Santo. Você está me entendendo? Não se profetiza separado do Espírito Santo.
não pelo menos para cumprir. Amém? Não pelo menos para cumprir. Um crente avivado, e esse crente é você. Esse crente avivado é você. E um crente avivado não profetiza com base em sentimentos. Eu estou sentindo que eu vou ganhar uma casa em Boston. Então eu vou profetizar. Eu vou ganhar uma casa em Boston, eu vou ganhar uma casa em Boston, eu vou ganhar uma casa em Boston. Mas essa loucura. Se nós não vivemos por aquilo que sentimos, como que vamos profetizar sobre aquilo que sentimos? Amém? Você não profetiza sobre o que você sente. Você profetiza sobre o que Deus vê. Quem está me entendendo? Você não profetiza sobre o que você está sentindo ou ressentido. Tem crente ressentido de Deus. Aí diz assim, o que o diabo tomou, Deus vai me dar de novo. Deus pode dar de novo? Pode. Mas, irmãos, eu não quero nada que o diabo tenha tomado de mim exatamente. Porque se ele tomou, foi porque Deus permitiu. Mas eu quero algo semelhante ou superior, mas vindo das mãos do próprio Deus. Quem está me entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que aqui nós temos pessoas que viveram lutos recentes. Eu sei que assistindo teremos pessoas que viveram lutos, principalmente agora no período da pandemia. E eu quero te dizer uma coisa. Deus devolveu tudo para Jó, menos filhos, os filhos que ele perdeu. Sabe por quê? Alguém sabe por quê? Porque toda vida pertence a Deus. Eram dele. Então Deus devolveu a Jó a alegria, o gozo. Deus devolveu para Jó a esperança, a felicidade. Deus devolveu para Jó os amigos, aquela alegria no coração, mas não devolveu os filhos. Por quê? Porque filhos são herança do Senhor. E toda vida pertence ao Senhor. E eu quero falar com pessoas que tiveram perdas e lutos aqui e os que vão assistir ou ouvir. Talvez você já disse isso. Eu já disse. Eu nunca mais serei como antes. Eu disse isso inúmeras vezes. Queridos, mas hoje, depois de vivenciar toda essa experiência com o meu Senhor, aquele que curou a minha alma, eu digo o seguinte: eu não serei de fato como antes, mas eu serei muito melhor do que eu já fui. Amém? Porque Deus é poderoso para restituir alegria. Deus é poderoso para restituir sonhos. Deus é poderoso para restituir esperança. Deus é poderoso para trazer gozo ao seu coração. Amém? Então receba isso no seu interior. Você não profetiza sobre o que você sente ou se ressente. Amém? Nós profetizamos depois de um derramar do Espírito sobre o nosso caos, sobre a nossa terra sem forma e vazia, até que Deus nos dê uma palavra e essa palavra inspirada saia com poder. Quem está entendendo, diga amém. E para concluir, eu quero falar algo que não estava na mensagem, mas foi algo que eu recebi de Deus no momento do louvor. Preste atenção. Enquanto eu estava adorando com o louvor, algo subiu no meu coração e eu entendi que Deus estava falando comigo, em primeiro lugar. O que nos afasta de Deus, na maioria das vezes, crentes sinceros e fiéis, não é o pecado. Nós lutamos com ele e procuramos nos afastar. Mas o que nos afasta de Deus, na grande maioria das vezes, é a nossa justiça própria. Pastora, e o que significa essa justiça própria? A nossa própria maneira de resolver as coisas. E entender que as coisas devem funcionar diante dessa nossa própria justiça. Nós não consideramos a justiça de Deus em seu sentido mais amplo.
Quando o louvor estava cantando, a palavra que veio no meu coração foi: as pessoas pensam que Davi foi um homem segundo o coração de Deus por conta das canções que ele cantava ou dos instrumentos que ele tocava. Querido, e não foi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava na justiça de Deus. Por mais de uma vez ele disse: caia eu na mão de Deus em que há piedade e misericórdia, do que na mão dos meus inimigos. E muitos de nós nos embaraçamos na tentativa de solucionar os nossos problemas. Muitos de nós embaraçamos os nossos pés na tentativa de resolver os nossos problemas, porque não confiamos na justiça de Deus. A justiça de Deus, gente, ela é justa. E o trono de Deus é uma coisa chamada equidade. Deus não considera um ponto da nossa história, Deus considera o todo. Ele recebeu aquele filho pródigo de volta na parábola. E qual era o mérito que aquele garoto tinha? Nenhum. A única coisa que ele tinha, e é o que eu e você temos, é o fato de ser filho do Pai. Não haviam méritos, Bia. Ele desperdiçou tudo. Tudo. Pediu herança antes do tempo. Pecou contra o Senhor. Gastou tudo o que tinha. Não haviam méritos. Mas o Pai o recebeu. E nós estamos nos debatendo. Quem puder receber isso, receba. Olhando para as nossas próprias justiças. Deus vai me fazer justiça. Só que esse Deus vai me fazer justiça é a partir do que nós compreendemos por justiça. E não a justiça de Deus. Quem está entendendo? E não a justiça de Deus. Isso tem nos separado do Senhor mais do que os nossos pecados propriamente ditos. Enquanto eu estava ali, o louvor estava cantando, eu lembrei daquele texto em que Deus falou: a justiça do homem perante o Senhor, querido, não passa de farrapos, trapos de panos velhos. E nós fazemos como Jeremias, lá naquele capítulo que eu li com vocês, Jeremias 12. Pegamos os nossos trapos de justiça para apresentar a Deus. Mas Deus não precisa dos trapos da nossa justiça, porque Ele já nos vestiu com a sua própria justiça no sangue do Cordeiro. Abra mão das suas justiças e deixe Deus operá-la. Deus é justo quando algumas coisas vão embora e nós perdemos. Quem já perdeu alguma coisa aqui? Não é ruim? Mas Deus é justo quando nós perdemos algumas coisas. Não estou falando de pessoas agora, estou falando de bens, de posses, de privilégios, de posições. Deus é justo quando perdemos algumas coisas. Deus é justo quando algumas coisas chegam até nós. Deus é justo quando alguma coisa muda na nossa vida e no nosso contexto e afeta o nosso dia a dia. Deus é justo. Irmãos, como pastora de vocês, eu posso dizer, isso está sendo para mim, ao mesmo tempo que cansativo, mas didático e está sendo de muito proveito. Eu tive muitos anos da nossa vida, sempre tive ajudante em casa, sempre. Eu não sabia o que era cuidar de uma casa, as demandas de cuidar de uma casa. Mas eu não sabia nem fritar um ovo. Continuo não sabendo, né? Eu sei fazer ele mexidinho assim. Eu não sabia, tudo para mim era muito. Lavar um banheiro era uma coisa assim, era quase escalar o Alasca. Manter uma casa em ordem, eu não sabia como. Organizar roupas para lavar, estou sendo pastora de vocês bastante vulnerável, ok? Não sabia. Eu colocava tudo junto na máquina lá. O que queimar ou manchar, vai para doação. O que sobreviver, vai para o guarda-roupa.
Eu não tinha nada. E muitas vezes eu achei que eu estava sendo injustiçada, irmã Eva, por Deus. Porque eu falei, poxa, a igreja demanda tanto de mim. E Deus não providencia ninguém para me ajudar aqui. E ao mesmo tempo que eu falava isso, eu não queria ninguém do mesmo jeito. Porque eu estou aprendendo a ser um ser mais sociável. Queridos, Deus me transformou de uma maneira que esse período de muita labuta, eu recebi coisas de Deus tão poderosas que vocês não imaginam. E foi cuidando da minha casa. E eu estou dando um exemplo só. Algo que eu achava que Deus estava sendo injusto comigo. Se eu cuido da sua casa, arrume alguém para cuidar da minha. Justo, não? Se eu cuido da sua casa, Senhor, arrume alguém para cuidar da minha. Queridos, Deus é o nosso Pai. E Ele sabe trabalhar com as nossas vidas. Deus sabia que precisava e ainda precisa me alcançar em lugares que só essa lida diária da casa permitiria que eu olhasse e alcançasse. Se eu tivesse em outras posições, em outros lugares, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E ainda tenho muito para melhorar e Deus sabe das áreas que eu estou falando. Então eu comecei a trazer Deus para a minha realidade. É tudo tocando música ou pregação. E ali eu vou adorando ao Senhor. Hoje aconteceu um fato inédito. A máquina de lavar partiu para a eternidade. Irmãos, quando a máquina de lavar parte para a eternidade, logo após o funeral, eu lavei as roupas na casa da minha mãe. Lembra que eu falei que lá em casa é um cesto por dia? Quando foi hoje, irmãos, estava tudo lá outra vez. Incrível, né? Eu estou dizendo coisas simples para você entender que Deus não está distante de você. Falei, gente, eu nunca lavei roupa na mão na minha vida. É o fim. Queridos, lá fui eu. Dani, já foi detonada metade aqui. Irmãos, eu fui lavando as roupas na mão. No início, com raiva. Mas depois, foi ficando leve. Foi ficando leve. E é essa pastora, tira o título agora. É essa pessoa que está pregando para vocês agora, debaixo da mesma unção que estava comigo lá em casa. Não é um personagem que entrou naquela porta. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Travamos as nossas guerras de maneira desordenada. Blasfemamos contra o Senhor. Só faltamos atropelar o povo na rua com o carro. Descontrolados, exigentes, mal educados. Não representamos o reino de Deus sem nenhum tipo de humildade. E passamos daquela porta, pegamos nossos trapinhos, colocamos uma outra roupa e viemos adorar a Deus. Lembra que eu falei que Deus não apenas nos escuta, Ele nos lê. E quando é que Deus nos ouve? Quando aquilo que nós falamos é igual àquilo que nós sentimos. Deus quer que você profetize, mas não a partir desses entulhos do seu interior. Deus quer que você profetize sobre a partir do Espírito dele que habita dentro de você. Você precisa transcender circunstâncias, vista e sentimentos. Você precisa transcender circunstâncias, vistas e sentimentos. Aí você vai profetizar alinhado com o Senhor, alinhado com o Eterno. Amém? Se coloque em pé.